Você está ouvindo LCA Cast, o seu podcast oficial de direito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Camargo, estamos aqui em mais um podcast da nossa LCA para todos vocês, nossos queridos alunos, futuros alunos, né? E estamos aqui hoje com dois convidados especialíssimos, pela ordem, né? Ladies First, nossa querida amiga, professora do programa, Cláudia Pita, seja bem-vinda. E nosso querido professor e amigo, professor Marcelo Godi, que sejam bem-vindos nesta série de podcasts que compõem não só o material de divulgação do curso, mas também o próprio material do curso. E nós estamos tratando de temas transversais a esse macro tema da governança corporativa, considerado aí um dos macro temas para tanto pessoal de gestão quanto para aqueles que militam no campo do direito. E nós estamos tratando aí neste desafio, né, deste pós-pandemia, de temas que são palpitantes, complexos, multidisciplinares, e temos aqui dois grandes especialistas para tratar hoje de um assunto que está longe de ser trivial e está longe de ter uma resposta perfeita para nossos queridos ouvintes, tá? Que é o tema da responsabilidade. E tem no mínimo duas dimensões, por isso nós estamos aqui com esses nossos queridos convidados. Sob o ponto de vista comportamental, e aí nós temos a Cláudia, que é uma das grandes especialistas que estuda o assunto, trata desse tema no nosso curso, e o Marcelo, né, um estudioso, aí, um advogado, né, militante na área, vai trazer no campo normativo, né, a responsabilidade das lideranças que tocam as organizações, que tomam as decisões, que passam aí, né, passam os processos decisórios e temem as decisões, mas também têm que enfrentá-las para protagonizar a complexidade aí desse mundo que está diante de nós. Então eu queria começar nosso bate-papo ouvindo de vocês o que essas lideranças têm falado, têm discutido e que têm mostrado aí como os desafios atuais do tema, né? Como é que está o cenário desse tema, né, no campo da governança sob o ponto de vista de responsabilidade. Então vamos começar com a Cláudia, sobre o chapéu, né, comportamental. O que tem sido aí o grande norte de discussões que você tem visto, tem discutido no campo comportamental, que você poderia trazer para os nossos ouvintes? Mais uma vez, Cláudia, seja bem-vinda aí no nosso bate-papo. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com você, com o Marcelo, e vamos que vamos. Acho que o que a gente pode, para começar assim, a contextualizar, né, os desafios da governança e dos administradores, dos líderes, né, nesse novo momento da governança, que é o momento que eu vou apelidar aqui de ESG, né, do capitalismo de stakeholders, é uma complexidade nunca antes vivenciada, né? Até muito pouco tempo atrás, e a nossa geração ainda viveu isso, a gente pensava nas empresas como um propósito muito bem definido, né, e único, que era o de gerar retorno financeiro para os seus investidores, né? Quando você começa a migrar, e agora tão fortemente, né, para uma visão que eu digo já consolidada, né, na elite do capitalismo mundial, de que a função da empresa não é só essa, mas é também resolver problemas sociais e ambientais, então olhar os interesses de um número grande de stakeholders, você adiciona um nível de complexidade e de tipo de problema e competências, né, necessárias, visão necessária, que nós, as gerações que estão aí, não foram preparadas para lidar. Né? Quando você transfere para a empresa, algumas pessoas dizem funções que tradicionalmente foram do Estado, né? De resolver desafios, demandas de grupos sociais ou encontrar soluções para os problemas ambientais, para os riscos ambientais. Então você, número um, exige outras competências, né? Um repertório diferente que o administrador privado e mesmo o acionista, né, não teve a preparação para lidar, né, para trazer para a mesa de decisão, e equilibrar interesses diferentes, né? A governança surgiu desse conflito de agência, que era de um administrador gerenciando recursos de um terceiro, né, que era o dono do capital, o acionista. Aí já tinha um conflito original.
quando você começa a ter uma estrutura de capital mais complexa, vários acionistas, com controle, sem controle, você já tem esses conflitos para lidar. Já são desafiadores o suficiente, né? Mas quando você abre esse leque para uma série de outros stakeholders, então o potencial de conflito se multiplica muito, né? E mais ou menos espelha, a gente está vendo esse caminho acontecer, os conflitos que existem na sociedade, né? Porque se a função da empresa passa a ser a de tomar conta, né, de questões que afetam a sociedade mais amplamente, ela tende a começar a ser politizada como a própria vida pública, né? Como os temas de governo são politizados. Então, o potencial para responsabilidade, para você errar como acionista ou como administrador, conselheiro ou diretor executivo, né, é enorme. Porque você pode errar para um lado ou para o outro. Vai desagradar um grupo ou desagradar outro. Vai desagradar alguns acionistas, todos ou alguns grupos, né, com visões, enfim, mais radicais para um lado ou para outro. Ou pode desagradar empregados, consumidores, a sociedade em geral, enfim. Até em certos temas, não fazer nada, a neutralidade, o não se posicionar sobre certos temas morais, religiosos, políticos, hoje pode ser criticado, né? A neutralidade que é tanto acusada hoje em alguns momentos. Então, realmente, o nível de desafio e o leque de temas a serem tratados mudou muito. Eu acho que um pouco mais para frente aqui no papo a gente pode falar mais o que isso significa em termos da liderança, né, que vai estar capacitada para lidar com isso. Que tipo de executivo, que tipo de acionista que precisa se preparar, né, e que são os que vêm aí pelo futuro para lidar com essa complexidade toda. Bacana, o que a Cláudia está nos trazendo é um ambiente mais complexo, né? A quantidade, a fartura, não só em quantidade, mas em nível de dificuldade, né? De leitura desse ambiente. Interessante porque isso nos força a nos posicionar de forma diferente e reagir de forma diferente. Interessante isso. E aí eu jogo para o Marcelo essa pergunta, porque será que no campo normativo a gente tem visto uma mudança, seja na produção, seja na interpretação? Como é que essas lideranças deveriam se portar? Será que só comportamento muda ou será que também existe aí uma preocupação também em razão de como o Estado está vendo esse comportamento, esperando esse comportamento por parte dessas lideranças? Queria que você desse uma leitura sobre o ponto de vista da norma, né, do Estado, o que a gente pode esperar ou que a gente deveria atender para cumprir esse esperado do ponto de vista normativo. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Passa a bola para você. Obrigado mais uma vez. André, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui de volta na LCA. Meu agradecimento vai para a LCA também, porque debater direito societário faz parte do meu dia a dia, é uma coisa que me dá muito prazer. A Cláudia, que eu conheço desde lá do Cell Law School, né, uma outra instituição que ela foi aluna também, grande prazer revê-la. E é um assunto extremamente complexo, como a Cláudia já adiantou, né? O avanço da discussão não vem sendo acompanhado claramente por um avanço ou uma mudança legislativa na mesma velocidade. Então, a nossa lei societária, a principal delas, que é a lei das SA, por exemplo, não vem acompanhando isso do mesmo jeito. A CVM vem de maneira transversa tentando introduzir alguns desses aspectos, como, por exemplo, né, criar um índice ESG para as companhias abertas, o que eu particularmente não sei se é uma função da CVM fazer, tá? Porque não faz parte do mandato legislativo da CVM, né, introduzir esse tipo de assunto. Ela tem que regular a transparência, a responsabilidade, etc., mas não necessariamente ESG. Então, não sei se a CVM não está extrapolando. É uma coisa que vem sendo discutida, vem sendo aceita, mas me parece ser mais tolerada do que deveria fazer parte da agenda da CVM, porque ela não tem esse mandato hoje, né? Essa discussão, no Brasil, ela, como de se esperar, é um pouco tardia em relação a outros países. Vamos pegar, por exemplo, a lei societária de Delaware. Delaware não é a única lei societária que trata disso, mas ela é um paradigma de estudo ao redor do mundo, né? A ponto de influenciar, por exemplo, até a própria lei alemã
que é uma lei muito bem pensada, muito filosófica. O direito societário alemão ele é extremamente filosófico, mas se estuda mais o direito de Delaware na Alemanha do que o direito alemão em Delaware, né? Então a influência acaba sendo no sentido dos Estados Unidos em relação à Alemanha. Mas, por exemplo, em Delaware já existiam as chamadas Not-for-Profit Corporations, que seriam o equivalente às nossas associações, que essas realmente não têm uma função de buscar lucro e dividir, né, distribuir lucro para os seus acionistas, associados, como quer que chame, né? Mas surge uma forma societária que ela é intermediária entre a corporation tradicional, em que abre capital e que tem como sua função principal, né, ela ser lucrativa e distribuir o lucro para o acionista, e a Not-for-Profit Corporation, surge um ente intermediário, que ele é chamado de Benefit Corporation, que a ideia por trás é que é uma corporation que deva buscar o lucro, só que ela vai direcionar parte desse resultado não necessariamente para os seus investidores. Ela vai direcionar parte desse resultado, por exemplo, para uma instituição benemerente ou alguém que seja pré-determinado nos estatutos ou nos bylaws, etc., da própria corporation. Tá? Então, existe essa possibilidade. Eu posso pegar o meu dinheiro e reinvestir, por exemplo, em educação, reinvestir em questões ambientais e etc. Mas aí existe um diálogo claro com o investidor e fala, olha, o dinheiro que você vai investir não vai retornar para você. Ele vai ser utilizado para outras coisas. O que a gente vem percebendo é que o fenômeno ESG, que tem a sua importância, ele vem simplesmente tentando mudar a sociedade anônima ou corporation, ou société anonyme, não importa de onde, Aktiengesellschaft, não importa de onde ela seja, simplesmente mudar um paradigma meio que a forceps. Fala, olha, agora não se aceita mais isso. Não, mas espera um pouquinho, o investidor, quando ele colocou o dinheiro lá, ele tinha essa expectativa, né? A expectativa dele é de ter retorno. Ah, mas ele não pode mais ter retorno como tinha antes. Mas quem disse isso? Então, talvez a gente tenha que criar um leque maior de opções e cada um direcione o seu dinheiro para onde quiser, mas não simplesmente pegar algo que já estava lá estabelecido, né, e querer matar a discussão por aí, né? Então, o avanço societário no Brasil não chegou a esse ponto. A gente não tem uma Benefit Corporation. A gente tem a associação sem fins lucrativos e a gente tem a sociedade anônima, que tem a previsão de levar em consideração a função social da empresa, mas que é algo que é altamente controverso, e mesmo, por exemplo, doutrinadores mais de esquerda, como Fábio Conde Comparato, ele não consegue definir o que é essa função social da empresa. E a gente não pode esquecer que a função social da empresa, não é algo novo, vem do Corporate Social Responsibility, né? E vem, inclusive, por exemplo, Walter Rathenau já falava disso na Alemanha, né? Não há uma definição clara do que isso signifique. E a gente não pode esquecer que o nazifascismo se apoiou na função social da empresa para intervir diretamente na atividade empresarial, e de uma maneira nefasta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar esses conceitos para a gente não acabar com a liberdade empresarial, com a gente não acabar com a possibilidade de distribuir lucro para o acionista, porque se não tiver lucro, não tem mais investimento, né? Então, enfim, nosso direito fala em função social da empresa, e muito recentemente você deve ter acompanhado a discussão em relação, por exemplo, à Petrobras, né? Será que o presidente pode intervir? O presidente não interviu, ele simplesmente falou, olha, eu vou trocar a administração. É a administração que toma a decisão. Se vai aumentar o preço, vai reduzir o preço do combustível. Mas cabe à administração tomar essa decisão. No caso de ser uma sociedade de economia mista, o controlador, no caso a União, pode influenciar na tomada de decisão e pode orientar, né, como a administração vai tomar suas decisões. Mas a decisão, no final do dia, cabe ao administrador. Se ele entender que deve se distribuir mais lucro para o acionista, é assim que tem que ser feito. E que, na verdade, é o que aconteceu com a Petrobras, porque a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões de lucros ano passado, né? Então, no final do dia, é o que aconteceu. Mas o avanço regulatório no Brasil não vem acontecendo na mesma velocidade que em outros países, com exceção, talvez, da CVM, para as companhias abertas, que ela criou esse tal de índice ESG para as companhias abertas, que, de novo, eu não sei se é função da CVM, na minha opinião, teria que alterar a lei, e que deve ser feito para legitimar aquilo que a CVM está fazendo. Mas eu não devo simplesmente impor de uma maneira transversa, que, na minha opinião, extrapola a lei, e a gente não pode esquecer que a CVM, por ser uma agência reguladora, ela só pode fazer aquilo que a lei lhe permite fazer. Então, ela não pode impor algo que a legislação não determine, tá? Não abre espaço para ser feito. Tem que ser feito, mas tem que ser feito da maneira correta. Então, a gente tem bastante para avançar ainda sobre esse aspecto. Interessante, porque a gente tem essa discussão, né? O mercado avança, né? Estimula comportamento. Você tem a norma, né, por outro lado, desafiada, né, por conta desse comportamento.
E existe também o campo da autorregulação, né? As próprias organizações se colocando como também métricas internas, por exemplo, não só nas suas políticas internas, mas como metas também de resultados. A gente tem visto, né, o cruzamento do comportamento com a regra, fugindo da restrição jurídica clássica. Que é aí que eu queria navegar um pouquinho, cruzando esses mundos, e aí começa agora invertido com o Marcelo. Saindo um pouco do Estado, agora entrando no campo até que você trata também na sua disciplina, e trazendo um pouquinho para dentro do teu curso, né? Falar um pouquinho dos padrões de comportamento, como é que os próprios executivos, os próprios controladores deveriam se pautar, né? Numa decisão, por exemplo, provocado pelo mercado, como a Cláudia mencionou, provocado por esses desafios, numa dúvida ali no dia a dia. Como é que você, até como advogado, Marcelo, também para não perder oportunidades de mercado, né? Porque também a gente ficar muito preso ao texto da norma, talvez a gente não vá abraçar esse novo mundo que a Cláudia está descrevendo, né? Amarrando com o que você está discutindo lá no curso, que a gente está provocando os nossos alunos. Como é que você sai do texto da norma, Marcelo? Como você ajuda a construir, né, políticas, você ajuda a construir soluções nas organizações para a qual você presta, inclusive serviços, e aí orienta. Como é que você, não comprometendo, né, o processo decisório, mas ajudando a traçar linhas, né, positivas, né? Como é que você ajudaria esses administradores que querem contribuir, mas também não dando passos comprometedores no campo da responsabilidade? Como é que a gente poderia avançar com a responsabilidade controlada, vamos dizer assim, né? Amarrando o comportamento com responsabilidade? Bom, eu acho que, como diz o ditado popular, eu acho que o mais importante de tudo é a gente combinar com os russos, né? Então, desde que fique claro para o investidor que aquele projeto, aquela empresa, aquela sociedade, aquela SA, não importa o ente ou a forma, ele tem determinada função social, isso não vai ter problema nenhum. Então, vou pegar um projeto que eu estou trabalhando no escritório há alguns meses, com um colega de faculdade. Ele é um representante muito ativo e muito ativista da comunidade negra. É um irmão meu, tá? Tenho um grande prazer de conhecê-lo há 6 meses, tal, né? Não vou falar a idade, mas brincadeira. Eu me formei em 96, né? Então eu conheço dele desde 92, tá? Eu conheço ele desde 92. E ele, por ser muito ativista, ele me consultou da possibilidade de a gente fazer determinados projetos com caráter social. Eu abracei isso. E ele falou, olha, eu tenho aqui um número muito importante para mostrar para você. Você sabe que eu sou lá de Santos, sou da Baixada Santista, eu me formei lá. Eu vim fazer pós-graduação quando mudei para São Paulo e tal. Ele falou, olha, temos um índice aqui que é uma coisa que me choca, porque não é a comunidade negra ter uma renda muito abaixo dos brancos e etc. lá na Baixada Santista. É principalmente a mulher negra. Falei, poxa, a gente pode tentar resolver isso. E eu sou muito pró-mercado. Né? Eu sou minimamente assistencialista e acho que o mercado pode resolver muita coisa, principalmente quando as pessoas podem trabalhar e gerar renda. Então a gente criou um projeto que eu não sei se eu poderia estar falando isso agora, ele vai até me perdoar se eu estou antecipando, né? Tô queimando a largada aqui, mas a gente está tentando levantar um projeto para financiar mulheres negras empreendedoras da Baixada Santista. E vai ser um projeto que ele vai ter o lado educacional, só vai qualificar para ter um empréstimo, um microcrédito, a mulher negra, e é mulher negra, não é o homem negro, então ele vai ser bem restritivo nesse aspecto. Se essa pessoa passar por uma fase educacional, dela entender o que é um fluxo de caixa, como desenvolver um produto, como colocar esse produto no mercado, como atender adequadamente o seu consumidor, se ela conseguir se certificar, ela vai qualificar para o microcrédito. Né? Então é um projeto bastante interessante e a gente quer elevar a renda da mulher negra e, logicamente, das famílias que são dependentes das mulheres negras na Baixada Santista, e começa na Baixada Santista e a ideia é depois elevar isso para âmbito nacional, estadual e depois nacional. Né? Elevar a renda por meio do trabalho, do empreendedorismo. Tá? A pessoa que vai investir nesse projeto, ela vai saber isso desde o início. E ela pode entender que, de repente, ela não vai ter um resultado financeiro disso, mas se ela estiver disposta a investir, zero problema. A questão é ele investir em algo que ele entenda ser lucrativo, daqui a pouco eles mudam, dão um cavalo de pau no meio da história toda para falar, agora a gente só vai financiar a mulher negra. Isso não é adequado. O projeto ele tem que ser claro desde o começo. E a partir do momento que a gente consiga fazer isso, a gente não vai sair do texto da lei, a gente não vai esticar o texto da lei.
A gente simplesmente vai deixar isso claro para o investidor. E dinheiro tem para fazer isso, tem bastante. A gente não precisa ocultar algo e depois fazer para ter uma função social. O projeto pode ter a função social desde o início. O nosso projeto ele vai buscar o lucro, inclusive, para o investidor. Não é um lucro absurdo, mas é ter um tipo de retorno. Pelo menos não perder dinheiro, mas a ideia é que tenha um certo retorno. Mas o que a gente quer ver, na verdade, no final de tudo, é que a mulher negra consiga empreender para melhorar o padrão de vida da sua família. Entendeu? É isso que a gente quer. Então eu acho que a partir do momento que a gente combine com os russos, não vai ter problema nenhum. Você está trazendo um dos maiores valores da nossa matéria, que é a transparência, né? Você trazer a informação, o nível informacional adequado, geração de expectativa, gestão de expectativa e trabalhar no campo informacional. Você acha que é por aí, Marcelo, que a gente teria que trabalhar para caminhar e gerar, inclusive, o campo da responsabilidade? Olha, eu estou gerindo a sua responsabilidade através de uma adequada gestão de expectativas, é isso? Isso. Dos principais princípios da governança é justamente ser transparente. Né? Eu tenho que mostrar tudo que eu faço. Né? Para o lado do administrador, e eu acabei esquecendo de responder essa sua parte da pergunta, o administrador tem algumas obrigações, alguns deveres, vamos assim dizer. A obrigação tem um cunho mais patrimonial, vamos falar de deveres, que são especificamente previstos na lei. Tem que publicar a demonstração financeira, tem que convocar a assembleia, etc, etc. Vamos falar de deveres abertos, como, por exemplo, exercer o dever de diligência, dever de lealdade, né? Evitar agir sob conflito de interesse, etc, etc. Né? A gente não pode esquecer que, para que esses deveres sejam considerados cumpridos, né, o administrador, há uma presunção que esses deveres foram cumpridos por meio daquilo que é chamado de Business Judgment Rule, que é uma presunção bastante forte, que ela é encontrada, inclusive, na própria lei das SA, não ali no artigo 159, parágrafo 6º, mas em vários artigos, como o caput do artigo 158, nas atribuições da Assembleia Geral, atribuições do Conselho, atribuições da diretoria, tudo misturado forma a Business Judgment Rule. Aí o administrador vai ter um espaço bastante grande para exercer as suas atividades gerenciais, do Conselho, que é um pouco mais fiscalizatória, da diretoria, que é um pouco mais executiva, né? Vai haver um espaço bastante grande. Agora, o que poderia, em tese, gerar algum tipo de responsabilização é ele não exercer atividade empresarial em prol da sociedade e do próprio acionista. De novo, se foi combinado que existe uma função social muito clara e talvez seja a principal coisa, zero problema. Ele não pode ser responsabilizado e dizer que ele descumpriu qualquer preceito. E esse projeto, ele nasce, que eu falei para você, das mulheres negras da Baixada Santista, ele já nasce, né, na sua gênese, ele é isso. Então, quem quiser participar tem que saber. Eu disponibilizo um monte de hora do escritório, por exemplo, para fazer isso, e meus sócios estão plenamente de acordo. Então, internamente, eu combinei com todo mundo de aceitar ter esse gasto no escritório. A gente está em contato com o Sebrae para eles fazerem a parte educacional, ou pelo menos ajudar com a parte educacional. Estou falando com os financiadores, todo mundo vai saber exatamente o que tem que ser feito. O problema veja bem, o administrador não é obrigado a trazer lucro para a sociedade, mas se ele começa a descumprir o objeto social, me parece que ele não está cumprindo os deveres dele. Tá? Então isso tem que estar bem claro, e aí, estando claro, transparência, etc., não vai haver nenhum tipo de responsabilização indevida. Interessante, né? O Marcelo, ele empacota, né? E aí eu vou desempacotar, né, a resposta do Marcelo no campo de vista dos comportamentos das pessoas. Porque e a gente brinca nisso, né? A gente sempre fala, né, que uma leitura jurídica, às vezes, ela descasa da leitura comportamental, porque a orientação que ele diz o seguinte: nós temos lá um projeto, né, Cláudia? A gente tem lá as mulheres negras, que ele falou, projeto do microcrédito, né? Só que a vida, às vezes, pode ser mais complexa do que simplesmente uma orientação. E aí eu te pergunto, porque a leitura jurídica, às vezes, ela é fria, ela é a foto, mas às vezes é o filme, o comportamento. E é interessante porque a governança tem que lidar com as duas coisas, né? Com a estrutura, com o processo, mas tem que lidar também com as pessoas e com a cultura. Nesse olhar mais fluido da governança, né, que a gente se propõe, o curso tem esses dois lados, porque é bacana esse bate-papo complementar aqui dos dois, que nós vamos ver isso no programa, né, esse bate-papo duplo. Que você vê de desafio na narrativa que ele falou? Trouxemos aqui um exemplo. Que pode sair de um contexto estrutural para um contexto comportamental, que é uma leitura que a gente está dando em tempo real aqui para quem está nos ouvindo, de uma fluidez de um raciocínio que um comportamento pode sair. Por exemplo,
Será que estamos prontos para um desafio desse? Será que a gente está pronto para um desafio de inclusão? Será que nós estamos prontos para uma diversidade? Será que as pessoas que vão ocupar esse cargo estão prontos para isso? São as perguntas que eu faria. Eu queria que você também nos ajudasse a trazer a dinâmica comportamental para um exemplo começo ou um outro exemplo que você possa trazer. Porque às vezes a gente traz, eu como advogado me sinto muito como o Marcelo, a gente às vezes traz a solução, mas a pessoa que vai executar às vezes não está com os incentivos corretos, com o preparo correto, com a leitura correta. Como é que você traria esse azeite, esse sal, esse tempero do comportamento? Você que é uma das maiores especialistas em cultura e vê isso no dia a dia. Se você puder trazer essa leitura, porque olha que deveres maravilhosos que nós temos na lei, né, Marcelo? Obediência, diligência, lealdade. Tá fácil, né, com esse cenário que você descreveu. O mundo complexo como tá, e a gente tem que ser leal, obediente e diligente. Então, queria que você nos desse essa leitura do seu ponto de vista do ser humano tomando decisão, tendo em vista que tá fácil aí a leitura. O Marcelo falou, tá tudo fácil, é só ser transparente, é só ter um pouco de previsibilidade aí, confiança, né, no processo. Então, sendo provocativo de propósito, que eu conheço os dois, essa leitura complementar é o que fecha aí a nossa conversa, né? Com certeza. Então, vou tentar ser bem didática e vou separar aqui o meu comentário em duas partes, né? Começando por essa parte dos comportamentos e cultura, e depois eu vou tentar linkar aqui com os deveres fiduciários. A gente, quando fala de comportamento ético, né? E aqui eu vou falar de ética com esse sentido bem atual, assim, abrangente, né? Não só da honestidade, integridade, respeito, mas também da diversidade, do respeito pelas futuras gerações, pelo meio ambiente, da sustentabilidade. Então, esse olhar mais evoluído, assim, da ética, né? Vamos pensar. A gente tende a pensar, foi uma linha, né, de pensamento vinda da filosofia, da religião e tal, que as pessoas nascem assim, né? Nascem ou trazem da educação de casa um caráter, né? As pessoas ou têm bom caráter ou têm mau caráter e vão ser assim para o resto da vida. Então, quando uma empresa, por exemplo, está destruindo o meio ambiente, a gente tende a pensar que o CEO e a sua diretoria, o seu conselho, deve ter um monte de mau caráter lá, né? O que hoje as ciências comportamentais já derrubaram, né, esse dogma, essa crença que a gente tinha de que o comportamento humano é isso, é definido por genética ou educação básica, né? Na verdade, claro que tem uma parte disso, tem uma influência, não se sabe o quanto, mas a gente é muito mais influenciado pelas questões de contexto, do ambiente onde a gente vive, e de incentivos e desincentivos, e aí entram os que vêm do Estado, os que vêm da nossa organização, né, empresa, ou outras organizações que a gente participa, do que a gente gosta de pensar e de acreditar. Então, eu escuto muito, agora menos, né, mas quando comecei a trabalhar com ética organizacional, eu escutava muito assim dos clientes, não, a gente aqui precisa fazer um programa de compliance, né, montar a nossa governança para os investidores verem que a gente tem essa formalidade, mas aqui todo mundo é ético. O controlador, a família controladora tem muitos valores éticos, são religiosos, são pessoas muito corretas. Aqui a gente também, quando seleciona, a gente só seleciona gente de bom caráter. Primeiro que não existe isso, né? Eu não acredito nesses testes de comportamento ético em seleção, mas ainda que existisse, o que importa é o ambiente onde você vai jogar essa pessoa que você contratou. E o que eu respondi era sempre assim, legal, ética se aprende em casa, assim, mas o que a gente nunca fala é que a gente desaprende na vida profissional, sobretudo em empresas operando num ambiente como é o Brasil, né? Que a gente tem todo tipo de desincentivo, a começar pela impunidade, para fazer as coisas do jeito certo. Então, primeira coisa que eu diria sob o ponto de vista comportamental é desatrelar um pouco, ou bastante até, do caráter individual, né? Essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal, então, e escolhendo bem a gente está resolvido. Não é assim. O que de fato determina o comportamento das pessoas nas empresas? A cultura organizacional.
E ela é formada, claro que aí tem uma retroalimentação, né? Claro que se você tem pessoas que reforçam aqueles valores, dão exemplo, pregam também, né? E são líderes inspiradores e tal, vai fazendo um reforço positivo. O contrário também acontece. Mas a cultura é algo que se forma por esse conjunto, né? Da parte formal, que a gente falei aqui do compliance, da governança, as políticas, as regras, os códigos, o acordo de acionista, aquele cartaz que está no banner na entrada da recepção falando dos nossos valores, né? E o nosso propósito e tal. Tudo isso é a parte formal, mas a parte intangível, vamos dizer assim, informal, tácita, né? Da cultura, que são o que é valorizado, como é que a gente tem que se comportar aqui para ser promovido, para entrar no inner circle da alta liderança, né? Para ganhar o bônus. A gente sempre sabe, né? Tem algumas coisas que são bastante visíveis, embora a cultura seja intangível. Você entra num escritório de um cliente novo, tem algumas coisas que você já consegue ler, né? Se é mais formal, mais hierárquico, pode até ler errado, mas tem alguns sinais visíveis desse conjunto, né, de fatores intangíveis que é a cultura. E, no fim, é ela que determina comportamento, né? Tem uma frase famosa aí de um dos cientistas comportamentais que estuda cultura empresarial, que é construir uma empresa ética não tem a ver com escolher pessoas do bem ou do mal, mas criar contextos, desenhar contextos organizacionais que extraiam o melhor das pessoas. Então, essa onda, e aí os incentivos vindos da legislação, de um nível maior de transparência, que vai permitir que o investidor e o consumidor tomem as decisões que quiserem, mais ou menos conscientes, né? A gente quer acreditar que a sociedade toda está evoluindo, né? Conforme fica mais consciente dos riscos e dos benefícios, né? Das escolhas mais responsáveis ou menos responsáveis, enfim. Tudo isso entra nesse caldo, né? O incentivo que vem de fora, que vem do Estado, que vem do investidor, que vem do consumidor, que vem da sociedade, e os incentivos que a empresa estabelece, né? Seja nos reconhecimentos informais, né? O CEO vai te fazer um baita elogio em público e tal, por algo que você fez, seja até nos formais mesmo, a política de remuneração, a política de desenvolvimento de talentos, de treinamento, de retenção. Então, é esse todo aqui que eu estou tentando muito rapidamente resumir, né? E aí, quando a gente passa, agora eu vou passar para a segunda parte aqui da resposta, linkando com o incentivo, né? De fato, não só por uma questão legal, mas também por essa questão comportamental, se não houver incentivo para as empresas investirem na sustentabilidade, né? Social, ambiental, futuras gerações, etc., etc., é muito difícil, com o nível de maturidade que a sociedade atingiu até agora, que isso vá ser uma virada de chave do capitalismo, né? Consistente, robusta, com perenidade e continuidade. Isso só faz sentido, e nesse ponto eu estou totalmente de acordo com o Marcelo, só faz sentido dentro da lógica que as empresas foram criadas, né? Que o Instituto Pessoa Jurídica, empresa com fim de lucro, foi criado para fazer, que é dar retorno para o investimento, né? Como um incentivo para mais investimentos. Então, a minha visão do ESG, da estratégia ESG para uma empresa tradicional é uma estratégia que tem que ser inteligente. Ela tem que gerar valor de longo prazo para todos os stakeholders, mas para os acionistas, inclusive. Se for uma estratégia que depende do acionista distribuir valor que não foi gerado, simplesmente pegar a fatia da torta dele e redistribuir, né, pagando mais salários, ou baixando o preço do produto, ou fazendo doação para uma ONG, não vai ser sustentável. O ser humano não se comporta assim. Mas tem alguns, e o fundador da Patagônia. Claro que tem alguns, a gente tem esses exemplos na sociedade. Não estou dizendo que não tem, mas o que se fala é que em torno de 70%, né, a curva normal da população vai agir de acordo com incentivos e com pressões. Então, e aí existe, e talvez aqui que esteja o grande desentendimento atual, né?
existe um leque enorme de estratégias ESG que são lucrativas. Outro dia escrevi um artigo que depois até mudei de título, mas o título original era Ser ético e sustentável é rentável, é um bom negócio, eu dizia, é um bom negócio. Porque tem que fazer de uma forma inteligente. E aí não vai dar tempo de eu dizer aqui o que é uma estratégia ESG inteligente. Mas aí só para fechar com o dever fiduciário, eu diria o seguinte, se tem formas de gerar valor cuidando do meio ambiente, dos stakeholders, para mim, hoje, eu já cheguei a essa conclusão, ela está ainda para debate, mas é parte do dever de diligência do administrador perseguir isso. Então, estratégia ESG é, gerenciamento de risco, evitar perdas, e 2, identificação de oportunidades, enxergar oportunidades de novos negócios, novos mercados, enfim, onde antes não se via. Por exemplo, ao invés de você ir para um investimento social puramente sem fins lucrativos, puramente filantrópico, que está tudo certo, mas como você falou, não é o objetivo da empresa, você pode pensar em investimentos sociais que têm a ver com inclusão. Então, para dar um exemplo de um cliente, empresa de hardware, né, que vende computador, celular, todos esses eletrônicos. Investir em inclusão digital para gerar talentos que vão trabalhar lá na empresa, né? Que tem uma enorme falta de talento aqui no Brasil em tecnologia. E futuros consumidores é uma estratégia inteligente, não é filantropia. Então, só para e aí, para mim, é dever dos administradores estarem antenados, assim como estão antenados para as transformações tecnológicas, estarem antenados para essas transformações sociais e esses novos desafios. Interessante, porque a gente está indo para um certo dissenso aqui, não consenso dos dois. Não. Porque, né, eu vou provocar o dissenso para eu sei que vocês vão achar um consenso. A pergunta eu vou jogar no dissenso para o que eu sei que vai dar um consenso. Eu diria, será que o ESG é o novo dever de diligência? É o novo patamar que a gente está chegando? Será que a gente está criando um critério para decifrar esse desempate? Será que estamos caminhando? Porque essa minha última pergunta é: qual será que é o caminho, tanto legislativo quanto de interpretação? Afinal, o Marcelo nos disse que a legislação não está avançando como deveria. Talvez a gente tenha que avançar. A Cláudia eu não falei como deveria, na mesma velocidade. Na mesma velocidade, exatamente. Mas que deve avançar, provavelmente vai avançar. Temos sinais do exterior que está avançando. A Cláudia está dizendo que existe uma evolução da sociedade que está ocorrendo, que desafia as pessoas, lideranças, que as lideranças devem fazer essa evolução, que depende aí de certos apetites e consistências para isso. Será que nós estamos evoluindo para um novo patamar dos deveres fiduciários? Eu queria que vocês decifrassem esse caminho, seja no campo legislativo, seja no campo comportamental. Será que o ESG, por exemplo, é o novo padrão de interpretação de condutas? Será que ele deveria ser menos cobrado e mais incentivado? Será que a gente deveria menos punir a ousadia e premiar a ousadia? Será que a gente deveria instrumentalizar mais o regulador para premiar e menos para punir? Porque o receio que vocês nos colocam, e eu imagino que os nossos ouvintes possam estar pensando, é: linda nossa conversa, né? Lindo o ponto comportamental e lindo o ponto normativo, mas para que eu vou arriscar se eu não tenho certeza? Vamos esperar os mais ousados, vamos esperar os mais corajosos e aqueles mais afortunados, mais transparentes e com mais recursos. Vou aguardar o erro dos outros, porque eu não quero perder o meu seguro aqui, o que eu tenho garantido. Mas será que eu não preciso incentivar essa nova fase e ter menos responsabilidade no erro? Porque a gente viveu a história da humanidade protegendo quem arrisca, né? Com a responsabilidade limitada, por exemplo. Queria que vocês navegassem nessas tendências. Será que a gente está navegando para proteger ou será que a gente está navegando para responsabilizar quem quer, porventura, proteger valores como o ESG tende a valorizar? Eu queria começar pelo Marcelo, que foi a voz talvez mais hard da conversa,
e terminar com a voz mais soft da Cláudia. Começar com o Marcelo, inclusive pela sua leitura internacional do tema. Você acha que estamos indo mais para valorização ou mais para contenção dessa leitura ESG? Olha, tudo tem que ser levado em consideração. E, sinceramente, eu acho que a Cláudia a gente está falando a mesma coisa. Não tem dissenso não, viu? Boa. Porque eu quero deixar o mundo melhor para minha filha. Agora, eu não posso simplesmente parar de usar o petróleo de um dia para outro, porque vai todo mundo... Por exemplo, na Europa, a hora que chega o inverno, ninguém sabe o que vai acontecer. Na Alemanha, estão derrubando floresta hoje, que ainda tem uma temperatura amena. E quando tiver menos 10 graus, como que eles vão gerar energia? Né? O problema da guerra da Rússia levou a isso, porque não existe gás natural, não existe petróleo que venha da Rússia para suprir a necessidade. Né? Então, a gente não pode simplesmente cortar as coisas de uma hora para outra. A gente tem que pensar em algo que seja sustentável, que é exatamente o que a Cláudia está dizendo. Né? Então, todo mundo, eu acho que quer um mundo melhor. A não ser que a pessoa seja ruim no coração, assim, né? Sociopata. Eu conheço poucas pessoas assim, existem algumas pessoas... Dentro de uma normalidade, né? Ou um sociopata, ou uma pessoa que seja o perverso mesmo, naquela classificação da psicologia, tem um perverso que ele quer realmente ver as pessoas sofrerem. Isso é uma minoria da... Nenhum dos nossos ouvintes, por favor. Nenhum dos nossos ouvintes. Mas a gente sabe que isso, um percentual da sociedade é um percentual pequeno. Existe o perverso, mas todo mundo quer viver bem, com mais harmonia, num mundo melhor, com menos violência. Só que a gente não pode esquecer que, por exemplo, os países que têm um desenvolvimento econômico menor, eles tendem a ter, por exemplo, um saneamento básico mais deficitário. Saneamento básico ruim, ele representa poluição à torta e à direita, esgoto a céu aberto. Quando o país tem um desenvolvimento econômico melhor, maior, com mais riqueza, as pessoas tendem a proteger mais o meio ambiente. Então, se você quiser destruir o meio ambiente, é simplesmente parar a economia. Num primeiro momento, parece que você vai gerar um problema, vamos dizer, uma redução da atividade das fábricas, polui menos. Espera 10 anos para você ver o que vai acontecer. É a Venezuela hoje, entendeu? Você acha que o meio ambiente é respeitado na Venezuela? Você vai ver a Argentina daqui a 5 anos o que vai acontecer. A gente precisa de desenvolvimento econômico para que as pessoas saiam da pobreza e elas comecem a sair da preocupação de ter o que comer hoje para tentar salvar o mundo de amanhã. Você entendeu? Então, o que... É a forma, né? Você está querendo dizer assim, a forma pela qual a gente chega no resultado que pode divergir. Que é isso que a Cláudia está falando também. Mas o resultado é o mesmo. Né? Isso. A gente precisa gerar riqueza, porque a riqueza gera um conforto patrimonial das famílias, etc., para a gente planejar o próximo passo, que é como ter um mundo melhor. Eu não posso simplesmente falar assim, a partir de agora acaba o petróleo. Bom, hoje já estão dizendo que o petróleo é ESG. Um ano atrás, petróleo é ESG, imagina. O presidente de um país aqui da América do Sul falou, o que mata mais, o petróleo ou a cocaína? Ele falou, o petróleo mata mais. Então ele acabou com um sistema de repressão ao tráfico de drogas no país dele, entendeu? Agora, o petróleo é o que mantém as pessoas aquecidas, que serve para ligar o fogão e fazer a comida, para manter as fábricas funcionando. Eu consigo parar de utilizar o petróleo do dia para a noite? Possivelmente não. O carro elétrico, de onde vem a energia que recarrega a bateria do carro elétrico? Vem de usinas, por exemplo, a carvão, usinas de petróleo. Pode ser que um dia tudo seja feito por meio de energia eólica. Hoje, isso não é factível. Então, a gente precisa... Tem um jogador de beisebol nos Estados Unidos, tipo um Vicente Mateus, ele tinha umas frases engraçadas, né? Chama os nossos ouvintes, algumas referências históricas, vocês procurem as referências. Exatamente. É a idade, né, André? Então já viu, né? Jogador de beisebol chamado Yogi Berra, ele tinha um ditado engraçado, que era mais ou menos o seguinte, ele fala, olha, quando a gente está perdido, a gente só sabe para onde a gente está indo quando a gente chega lá. Me parece um pouco o que a gente está passando hoje. A gente quer chegar, mas a gente não sabe porque a gente está perdido. Né? A gente está tentando planejar. Agora, certamente, cortar tudo e mudar tudo de um dia para a noite, isso não vai dar certo. E aí é o ponto que eu queria que você estressasse, eu já passo para a Cláudia. Responsabilizando quem não faz, você não causa mais temor? Olha, e essa é a pergunta que eu estou colocando, porque aparentemente esse está sendo um dos caminhos, você trazer um medo e menos uma indução. Certo. É isso que eu queria deixar como nosso último ponto para fecharmos esse podcast. Vamos lá. Se a gente pensar, por exemplo, na responsabilidade de uma decisão interna corporis da empresa, o administrador tem que agir diligentemente. Né? A lei societária não fala em uma diligência ambiental, mas a gente tem a lei ambiental para tratar disso. Então ele pode ser responsabilizado, inclusive a lei ambiental é muito mais severa do que a lei societária, porque
Na lei societária existe uma presunção de cumprimento do dever de lealdade. De novo, é a Business Gentleman Rule, que ela protege não só o administrador, mas ele protege a própria decisão do administrador. Isso vem lá da jurisprudência de Delaware. Tá? Agora, a lei ambiental, ela cria responsabilidade objetiva, ela é muito mais severa. Então, talvez a gente nem precise olhar para o direito societário para isso, a gente olhe para outras questões. Já se basta. Isso, então isso realmente existe, e não dá para descumprir a lei ambiental, e ela não deve ser descumprida. Tá? Então, sobre o viés da responsabilidade, sim, existe a responsabilidade, sem sombra de dúvida. A questão é saber até que ponto eu preciso ser proativo ou fazer determinadas coisas. Eu não sei se a lei ambiental chega a esse ponto, eu não sou um expert em legislação ambiental, me parece que não, mas eu também não posso ultrapassar determinados limites. Tá? E se ultrapassar, a lei é bastante severa, com prescrição gigantesca, né, com multas ambientais altíssimas, com a obrigação de restabelecer o status quo antes daquela área que foi degradada, né? Enfim, acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá? Mas, de novo, eu acho que a Cláudia estamos falando são pontos mais próximos que você imagina. Viu? Não, eu concordo com os dois. É que é difícil discordar de primeiro, mentes brilhantes como vocês, segundo, de um ponto comum, que é o que talvez seja o grande driver do nosso curso. Nosso receio sempre é premiar, né? Não premiar a ousadia, é premiar o correto, valores corretos. Queria sentir isso da Cláudia, porque a Cláudia é uma grande defensora da boa ousadia, né? Mas ele diz para nós ter certos receios aí, né? Tem legislação, que é interessante porque a gente, às vezes... Não, e é interessante, Marcelo, porque nós, advogados, a gente lembra sempre o nosso cliente do risco, né? E a Cláudia vê o risco também de outras maneiras, porque o comportamento... E quem nos ouve não é só do direito, também tem de outras áreas. Então a gente precisa... Várias outras áreas, inclusive. Várias outras, aliás, isso é uma das grandes vantagens do nosso curso. Isso. Que é uma leitura não pessimista nem otimista, mas talvez realista. De reflexão. Não é nem para afastar, nem para criar falsas ilusões. Mas a ESG é um grande fenômeno, que talvez seja da nossa geração. Será que o papel das organizações está sendo rediscutido no seu limite? Porque a responsabilidade talvez seja um termômetro dessa conversa. A gente está discutindo vários termômetros. A gente colocou aqui o termômetro e o Marcelo colocou o seu ponto de vista normativo. E agora a gente vai colocar, né, de novo a pimenta no comportamento. Eu tenho minha dúvida aqui se a ousadia aqui está sendo incentivada ou colocada sob cheque. Queria te colocar de novo a pergunta aqui, já para botar a pimenta para a gente levar para os nossos finalmente, porque eu não quero fechar esse podcast, quero deixar aqui todo mundo pensando. Mais uma pitadinha final aqui, Cláudia, para você aqui, porque eu quero deixar todo mundo com o comichão aqui no final. Podcast sem fim, vamos lá. Eu também não quero fechar, a gente poderia ficar mais umas 2-3 horas mas discutindo esses temas. Mas o pessoal vai cortar temas, aqui o nosso áudio. Mas só para então tentar dar essa finalização, eu diria o seguinte, né? Primeiro, concordando aqui com o Marcelo, a agenda ESG, o movimento todo, é um movimento do capitalismo. Mais do que isso, é um movimento... Eu já estou convencida disso, mas imagino que tenha, né, opiniões contrárias, diferentes, visões diferentes, mas para mim é um movimento para salvar o capitalismo. Eu tenho toda lá uma teoria montada, explicando o porquê que a elite do capitalismo mundial, porque lá em 2020 o Fórum Econômico Mundial proclamou, né, no seu manifesto, o capitalismo de stakeholders. Antes eram movimentos muito mais de nicho, né, muito mais nas margens do capitalismo, empresas menores, algumas com mentalidade mais próxima do terceiro setor e tal, e virou mainstream total e para mim tem uma razão para isso, que foi lidar com um risco sistêmico, que era o risco de explosão do sistema capitalista, né? E como não se conhece nenhum outro, né, que tenha gerado mais benefícios para a sociedade, para a humanidade, então a agenda me parece que é essa. E nesse sentido ela não veio para destruir a base, né, do capitalismo, ela veio para revisar o capitalismo. Então, na forma como ele vinha existindo, né, as pesquisas mostravam, lá eu acompanho muito a Edelman, o Edelman Trust Barometer, que quase no mundo inteiro a maioria das pessoas entendia que o capitalismo, como existia, como estava existindo, selvagem, né, que a gente, fazia mais mal do que bem para as pessoas. Isso significa, uma vez que você tem essa pesquisa e várias outras, que o sistema está em risco, a gente precisa salvar o sistema. Precisamos rever
os paradigmas do capitalismo, mas sem destruir o que é a origem dele, né? Então, mantendo liberdade, imagino, né? E aí, a intervenção do Estado e as responsabilidades, eu acho que a gente... Não é uma questão de eu ou um ou outro, né? É uma questão de... tem áreas que sim o Estado vai precisar interferir, seja para nivelar o campo de jogo, né? Para não gerar vantagens ou desvantagens competitivas, ou coisas que realmente as empresas não vão fazer por incentivo próprio. No Brasil, a gente tem várias, né? Por exemplo, a gente está falando tão fortemente, é um dos temas, né, materiais do ESG, a diversidade de gênero, de orientação sexual, de raça. Mas a gente tem há anos, nem sei desde quando, as cotas de PCD, né? E a gente já trata com normalidade. Teve resistência no início, as empresas têm, vocês sabem, têm bastante dificuldade de cumprir. Mas grandes projetos foram feitos, tem projetos lindos de empresas que hoje, enormes, que conseguem cumprir, né, uma cota alta de PCD. E virou normal, ninguém mais questiona a cota de PCD, né? E com isso eu não estou dizendo que tem que ter outras cotas, só estou mostrando que é o cinto de segurança, né? Que ninguém usava e depois virou normal. Que é transformação cultural, né? Então, tem uma parte que sim, acho que vai vir do Estado, seja por meio de incentivos, seja por meio de normas mandatórias mesmo, cogentes, mas eu acho que a maior parte não. E aí vem o teu ponto, André, da ousadia, né? E o dever, o que o administrador tem que fazer? E aí, para mim, tem um paralelo perfeito com inovação, com transformação digital, tecnológica. Né? Você vai ter as empresas que vão ser as protagonistas da transformação, dessa transformação social, ambiental, desse novo capitalismo, e que, com isso, podem ter um grande sucesso, mas, como qualquer risco grande, também podem fracassar. E tá aí, não necessariamente vão fracassar por causa do seu propósito, né? das intenções do que se tentou fazer. Assim como a maioria das startups fracassa. Sempre que você inova, você está testando algo, né, que ainda não tem comprovação. E você vai ter aquelas que estão no fim da fila da adesão ao novo, né, que são as negacionistas. Então, você tem a BlackBerry, a Kodak e tantas outras que tiveram, né, uma posição de mercado, às vezes até líder, e perderam porque negaram a transformação que estava vindo. Então, quando eu converso com líderes, né, com CEOs, com executivos e conselheiros e conselheiras e executivas, para não parecer que eu estou favorecendo um gênero aí, é sempre dizendo assim, olha, você tem que, infelizmente, né, ou felizmente para você, a tua posição ficou muito mais desafiadora. Você precisa entender dessas transformações tecnológicas e também das transformações sociais, da transformação do capitalismo. É core business para você agora. Não é fácil. Aliás, eu acho muito mais difícil do que entender as transformações tecnológicas, mas é parte agora da sua função. Quem não enxergar, e aí que o discurso, eu falei de forma bem incisiva, é uma agenda capitalista, não é para destruir o core do capitalismo, que é a função da empresa, tem que ser, pelo menos também, dar lucro, não pode ser o social e o ambiental em detrimento do lucro, né? Tem que ser o social e ambiental para gerar mais valor de longo prazo, inclusive para o acionista. Mas, por outro lado, quem não na minha visão, né, quem não enxergar isso vai ficar para trás. Então, é parte do dever da diligência. Nem todo mundo vai ser protagonista, vai estar na frente e vai querer ousar, porque o ousar tem os seus riscos também. Mas ficar lá para trás é administrar mal. Para mim, é má gestão, pode até enquadrar como falta de diligência. Não se adaptar a algumas realidades, né? E aí eu acho que pode sim, consigo ver acionistas e até outros stakeholders responsabilizando ou buscando responsabilizar legalmente administradores que não olharam isso, né? A gente já está vendo. Tem um caso aqui no Brasil, vários, mas tem um que ficou muito conhecido, que a ação não deu em nada, mas acho que deu mais dano à reputação de uma empresa que postou uma foto, né, de uma festa não me lembro de que era, mais de 100 pessoas, só homens brancos, todos totalmente homogênea a foto, e foi processado. Teve uma reclamatória trabalhista, uma ação coletiva. Uma corretora, né? Uma corretora.
qual é, assim, sem entrar na parte mais ideológica e política desse discurso, né, do problema mesmo dessa falta de diversidade nesse time, os executivos lá, e aqui eu posso dizer os executivos, porque não tinha nenhuma mulher mesmo, não tiveram a visão de que não cabe mais postar uma foto assim nas redes sociais. Ainda que eu não tenha a convicção de que diversidade é bom para o negócio, acho essa agenda uma bobagem. Ainda que não tenha uma responsabilidade jurídica, tem um efeito. A ação judicial não vai dar em nada, que não deu, né? Saiu um TAC lá. Mas até teve, Desculpa, né? qual foi o deslinde? Saiu um TAC? Saiu um TAC, umas obrigações muito leves, mas já são, né? Obrigações de fazer ali, de programas de diversidade, de aumentar a contratação de negros, de mulheres, etc. A exposição reputacional foi muito grande. Ou seja, o administrador não gerenciou bem risco. Não estava ligado que não cabe mais uma foto assim em redes sociais. Ele gostando ou não, ele pode até manter ali o time, não acredito nessa pauta, mas vai postar na rede social, vai ter essa penalização. Acho que esse é um bom fecho para o nosso podcast, porque ainda que o direito não encontre a solução, o mercado vai trazer a orientação. De uma maneira ou de outra, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque... Posso te dar um exemplo? Tem uma ação que foi proposta na Inglaterra contra administradores de uma empresa de petróleo. Eles querem responsabilizar os administradores por não ter mudado o core business da empresa e pensar em energias renováveis, né? Não acho que essa ação vai dar em nada. Dever de mudar o objeto social, né? Pois existe, na Inglaterra existe uma flexibilidade maior para a própria administração. Na Inglaterra, em Delaware, por exemplo, o conselho de administração muda o objeto social, que nem precisa ter nos atos societários. Mas, enfim, a questão é não só o objeto social como uma cláusula formal no estatuto ou algo parecido, mas fazer algo diferente, né? Então, eu não posso deixar que o acionista ou o stakeholder decida como que a empresa vai ser administrada. Isso realmente cabe ao administrador. Mas chegar ao ponto de querer responsabilizá-lo por não mudar a geração de energia, falar, olha, você não pode só usar petróleo ou extrair petróleo, você tem que ter energias renováveis, eu vejo que o mercado vai resolver isso em algum momento. E agora que tem essa crise energética na Europa, se percebeu que o petróleo não pode ser abandonado assim. E, de novo, talvez tenha soluções melhores que o petróleo, só que hoje essas soluções não são 100% disponíveis, né? Aí eu vou só fazer um último comentário em relação ao que a Cláudia disse. Eu sou um pouco descrente em relação ao Fórum Econômico Mundial, porque me parece que acaba sendo uma imposição de cima para baixo. E eu concordo com o que a Cláudia fala em relação ao desenvolvimento tecnológico vir das startups. As imposições que vêm sendo colocadas no Fórum Econômico Mundial, elas são diametralmente opostas à inovação que vem das startups. Porque, por exemplo, a gente está vendo algumas legislações que vêm sendo aprovadas meio que a forceps para meio que matar determinados setores inovadores inteiros, tá? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado porque o idealizador do Fórum Econômico Mundial ele fala assim, um dia você não vai ter nada e vai ser feliz. Ou seja, eles querem impor o fim daquilo que eu vou comprar ou aquilo que eu vou deixar de comprar, entendeu? Isso não me parece uma política adequada. Mas, de novo, existem caminhos adequados a serem seguidos, o mundo vai mudar, né? A gente só precisa tomar... Claro, Cláudia. Não, continua. Estamos no diálogo aqui, Cláudia. Não, estava só combinando com o André que se eu ainda tinha um minutinho para falar. Não, temos 2 minutos para então, considerações finais, porque, como eu prometi para o nosso ouvinte, não tem como fechar. Esse é um assunto, aliás, todos os temas do nosso podcast são temas abertos propositalmente, porque a ideia aqui, pessoal, é de a gente trazer termômetros de temas que são os do momento. Então, um termo de responsabilidade. A ideia aqui, né, a Cláudia vai ter a palavra final, aliás, os dois terão a palavra final, porque justamente são temas em construção. A gente não tem uma solução perfeita. A ideia é essa, né? Por isso que eu falei que o dissenso aqui é a regra, né? Porque se a gente também fechar o assunto é porque a gente podemos sair daqui e resolver o mundo. Esse é um dos assuntos do momento. Será que o direito está preparado para isso? Ou será que a gente deveria que as soluções viessem do mercado para aí sim o direito acomodar da melhor maneira? Estamos aqui num dissenso positivo para a construção desse caminho, né? Cláudia, por favor, a gente vai fechando aqui o nosso querido podcast, que aliás o podcast que já está amarrando com os outros, né? Que vocês vão ter o de tecnologia também, que vai ser bem bacana para trazer argumentos interessantes para outro tema transversal da governança. Cláudia. Não, eu pedi um minutinho a mais só para não passar batido por um tema. Olha como a gente tem viés mesmo, né?
por um tema que o Marcelo trouxe na primeira resposta e que eu acho que ele é uma das chaves aí para a gente sair desse debate meio polarizado, né, em torno do ESG, que são os outros mecanismos jurídicos, né, as outras formas jurídicas de entidades que ou não precisam, elas têm um formato empresarial, né, mas não têm a obrigação de gerar lucro, ou que elas têm a obrigação de, além do lucro, também atender a algum outro objetivo social, que são as Benefit Corporations nos Estados Unidos. E aqui, a gente não conversa muito, mas existe no Brasil um projeto de lei, já está há bastante tempo tramitando. E acho que a gente não fala muito, porque... E aí a gente fica assim, ou é uma ONG, né, sem fins lucrativos, sim, ou é uma empresa... né, que tem a obrigação legal de gerar lucro, né? Ela tem que perseguir esse objetivo, ela não tem a obrigação de gerar, mas ela tem que perseguir com diligência esse objetivo. E talvez a gente não esteja enxergando um campo enorme de oportunidade de empresas que já podem nascer. Então, está lá no nosso projeto de lei como as Benefit Corporations, que a obrigação é não só gerar lucro, mas atender ao objetivo social que tiver no estatuto, né? E esse é o dever de diligência dos administradores, e nos seus órgãos de governança lá tem agentes independentes que ficam monitorando, estou simplificando aqui a história, monitorando as atividades da empresa para ver se ela está perseguindo esses outros objetivos. Então, acho que a saída, e engraçado, tenho pensado isso muito recentemente, Marcelo, engraçado você ter logo tocado nesse ponto. Acho que a saída um pouco para as empresas que querem ser mais ousadas, André, como você falou, ainda que em detrimento do lucro, seja ter essa clareza. Hoje no Brasil não é proibido, mas teria que estar no Estatuto Social isso, né? Não pode ter, não prever a distribuição de lucro, aí é outro tipo de entidade. Mas poderia colocar que tem outros objetivos também, né? Sim, sim. Enfim, mas aí entra no campo que o Marcelo falou, depende de uma transparência, de uma orientação clara, como os europeus falam, né, Marcelo? A estrela polar, né? Precisa ter lá uma orientação clara, sob pena de, justamente, é o ponto do nosso podcast, criar uma responsabilidade injusta para aquele que vai tomar as decisões do dia a dia, que é o grande mote aqui da provocação. E aí, se viesse essa roupagem, né, formal, da transparência total, eu sou uma empresa, o nome aqui em português é sociedade de benefício. Isso aqui é uma sociedade de benefício. E só complementando o que a Cláudia está dizendo, a gente tem a regulamentação dos fundos de endowment no Brasil, sim, né? Bom, que eles podem ter uma função mais ou menos social, mas via de regra eles têm algum tipo de função social. Isso, inclusive, regulado pela CVM. Né? Uma coisa interessante. Então, o direito sempre corre atrás do rabo, né? Ele sempre está atrás da evolução do mundo. E, na verdade, é isso que está acontecendo, né? Demora um pouquinho, mas acaba acontecendo, né? A gente poderia ficar por horas aqui, o pessoal da técnica vai ficar bravo com a gente, os nossos Vamos pedir uma pizza já, né? Tem podcast que dura 4 horas, hein, pessoal? Mas não é o nosso aqui. Nós vamos ter vários podcasts aqui, né? Com vários dos professores do nosso programa. Queria agradecer a Cláudia e ao Marcelo pela gentileza de estarem aqui, né? Esse bate-papo super bacana para falar de um tema difícil, que é responsabilidade, sobre pelo menos 2 aspectos, mais comportamental, mais normativo, né? Nessa leitura aí complementar de um tema, né, atual, complexo, que vai dar muito pano para manga, né? Não é um tema que vai ser resolvido rapidamente, pelo contrário, acho que ele vai estar na nossa agenda por muito tempo, por isso que a gente escolheu aí como um dos nortes aí dos nossos podcasts, e a gente espera que todos os nossos alunos e futuros alunos também possam se debruçar sobre o assunto e ter as suas, né, orientações e poder desenvolver o tema nas suas organizações, né? Queria agradecer a tanto os dois aqui, nossos companheiros aqui de corpo docente, e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E espero vê-los aí nos próximos podcasts aí. Acompanhem que a série tá boa, hein, pessoal? E mais uma vez, obrigado, gente. Até uma próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.